Essa história chegou até mim através de um dos netos das pessoas que viveram essa história. Pessoas simples e trabalhadoras, que por vezes tiveram experiências com coisas sem explicação, o que muito se deve à vida que levavam na zona rural, em um tempo em que as coisas eram mais simples, mas também mais difíceis. A partir de agora, a história será contada do ponto de vista do pai dessa família. Eu me chamo Leocádio e minha vida sempre foi simples, arraigada à terra. Nos anos 40, morava com a minha família nos arredores de Aragoiânia, no interior de Goiás. Nosso cotidiano era ditado pelo sol ardente e pela calmaria das noites estreladas. Eu, Antônia, minha esposa, e nossos 6 filhos pequenos vivíamos modestamente, porém felizes. A gente trabalhava duro para manter nossa pequena propriedade. Durante o dia, o trabalho era dividido. Eu cuidava da roça plantando mandioca, milho e feijão, enquanto Antônia tomava conta do quintal e das crianças, que ajudavam no que podiam. Nos tempos de colheita, toda a família se unia, transformando o labor em uma atividade coletiva. Apesar das dificuldades, não faltava comida na mesa, e nossas refeições eram sempre acompanhadas por risos e histórias compartilhadas ao redor do fogão a lenha. Nos poucos momentos de lazer, costumávamos sentar na varanda ao entardecer, apreciando a brisa que aliviava o calor do dia. As crianças brincavam descalças pelo terreiro, enquanto Antônia e eu conversávamos sobre os planos para o futuro, ou simplesmente desfrutávamos da companhia um do outro. Era uma vida simples, mas repleta de pequenas alegrias que nos mantinham unidos e fortalecidos diante dos desafios do sertão. A rotina nos levava ao povoado com certa frequência, fosse para comprar mantimentos ou para frequentar a missa. Como o calor durante o dia era de rachar, esperávamos o sol se esconder no horizonte para pegar a estrada. A carroça puxada por nosso burro José era nossa fiel companheira nessas viagens. Mas como de costume, essas idas tinham um peso, e o peso vinha do medo que nossos filhos sentiam do breu da estrada. Sem lampião ou qualquer luz, apenas o brilho da lua e das estrelas guiavam o nosso caminho. Antônia tinha suas razões para evitar as luzes. Lampião atrai alma perdida, dizia ela, e ninguém ousava contestá-la. Quando essas palavras eram ditas, o burburinho das crianças cessava e o silêncio reinava até chegarmos no povoado. Porém, numa dessas noites, tudo mudou. Era uma ida para a missa. Uma de nossas meninas, a Mariazinha, chorava tanto que resolvemos levar um lampião para tranquilizá-la. Com a luz trêmula iluminando o caminho, os meninos se animaram. As histórias e cantorias encheram o ar noturno. Era quase alegre, se não fosse pela estranha sensação que a luz trazia, como se algo
ou alguém observasse. A cerca de meia hora do povoado, avistamos algo à frente. Um homem a cavalo, parado no meio da estrada, de costas para nós. Diminuí o passo do burro e, quando ficamos próximos, o cumprimentei. Boa noite, cavalheiro. Ele se virou lentamente. O chapéu que usava foi tirado da cabeça num gesto de respeito, revelando um semblante vazio. Era como se seu rosto fosse engolido pelas sombras, mas na hora atribuí a luz do lampião e não quis alarmar a família. O senhor vai para o povoado? Perguntei, tentando soar natural. Se quiser, pode seguir com a gente. A resposta do homem fez o frio percorrer a minha espinha. Faz muito tempo que eu estou por aqui, sem ir a lugar algum. Mas muito me agradaria se os senhores acendessem uma vela para iluminar o meu caminho. Pois então, cavalheiro, acenderemos uma quando voltarmos da missa. Respondi, sentindo a garganta seca. Ele agradeceu com um aceno lento e seguimos nosso rumo. Atrás de mim, as crianças ficaram inquietas, mas foi Antônia quem viu primeiro. Leocádio, as crianças estão dizendo que aquele homem não tinha rosto. Olhe lá de novo, homem de Deus. Eu me virei, mas não havia mais nada. Apenas o vazio da estrada, iluminada pelo lampião. O silêncio pesado tomou conta de todos até chegarmos à igreja. Durante a missa, rezei com fervor, pedindo proteção para minha família. Na volta, como prometido, parei onde encontramos o homem e acendi uma vela na beira da estrada. As crianças estavam apavoradas, agarradas às saias de Antônia, que apenas resmungava. Eu não disse? Isso é culpa desse lampião que vocês insistiram em trazer. Eu sempre falo, lampião na estrada atrai alma perdida. O caminho para casa foi silencioso, com o peso da experiência pairando sobre todos. Nunca mais vimos o cavalheiro misterioso, mas a história dele ficou marcada em nós. Depois daquele dia, o lampião foi aposentado e a luz da lua voltou a ser nossa companheira nas viagens. Se aquele homem conseguiu encontrar o caminho, não sei. Mas o que aprendi naquela noite é que certas luzes podem atrair mais do que apenas olhares curiosos. E no escuro das estradas de Goiás, às vezes é melhor deixar as sombras onde estão.